Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. E hoje, meu bate-papo com a Cris, essa mulher linda, simpática, fada das mãos. Vou dizer isso sobre você. Reflexologia podal. Você sabe o que é isso? Vamos saber tudo sobre isso. Seja bem-vinda, Joyce Porto. Obrigada, Cris. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e para falar sobre essa terapia. Pois é, para quem não sabe, são os pés. Os pés, né? isso. Porque quem está em casa, para entender um pouco mais, vamos falar um pouquinho também na linguagem, né? Para todo mundo conseguir, né? Entender o que é. Mas antes de começar esse papo, porque muito me interessa isso, eu quero saber sobre você. Quem é você? Nasceu em Apucarana, é casada? Sim. Fala um pouquinho. Eu sou de Apucarana, nascida e criada aqui há 44 anos. Então, amo essa cidade, não me vejo fora daqui. Né? Que beleza. Sou casada, tenho 2 filhos, graças a Deus, lindos, né? Trabalho com o meu esposo também em paralelo, nós temos uma empresa de mármore na cidade, então eu tenho atendimento na prática terapêutica e trabalho com ele também na empresa, né? Uhum. A prática terapêutica eu estou há mais ou menos de 3 para 4 anos, então é recente, né? E foi uma paixão, assim, que conforme vem as necessidades da gente acaba levando para os outros, né? Eu falo, a gente quer fazer o bem, se fez bem para mim, quero levar o bem para o outro. Não, tá certíssima, né? Hoje a gente tem que levar o bem, Sim. né? Mas fora isso, eu sei que também se trabalha com reiki, Isso. hipnose clínica, Isso. PNL, é isso? Exato. Tudo isso? É, bastante coisa. Bastante coisa. É, mas aí o nosso tempo aqui hoje vai dar para Hoje falar vamos sobre falar os pés. Isso, perfeito. Eu queria saber sobre os pés. Por que você foi buscar essa terapia? Por que você foi buscar isso para você, pra primeiramente? prática, né? Antes de você colocar em prática em outras pessoas. Entendimento. É exatamente o que eu falo. Às vezes a gente traz para nossa vida, eu falo assim, os terapeutas têm que fazer terapias, porque senão ele não vai entender do que ele vai tratar, né? E eu busquei a reflexologia podal para tratamento pessoal. Certo. Né? Primeiramente, eu comecei a fazer terapia e eu desde sempre amei esse mundo terapêutico, né? Eu sempre me identifiquei muito com ele. E aí, dentro disso tudo, nas minhas terapias, entendendo um pouco mais sobre o todo que é o emocional, como ele corresponde isso no nosso corpo, nas nossas dores, né? E aí eu conheci a reflexologia numa conversa. E eu já achei muito interessante. E aí você pensa assim, reflexo, lá uma massaginha nos pés, quem que não gosta de um carinho nos pés, eu né? ia te perguntar isso, porque as pessoas acham que é massagem. E não é. Não é. Nós vamos explicar Isso, tudinho hoje aqui. Exatamente. Porque não é uma massagem comum e tudo mais, né? Vai pegar os pontos realmente específicos. Que precisa. Exato. E aí eu estava com um problema com o diagnóstico de dor no meu joelho. E até então, o médico na época me atendeu e falou, é caso cirúrgico. Vamos fazer uma cirurgia. Meu Deus! E aí ele me baniu das atividades físicas, pediu para eu fazer alguma coisa mais leve, né? E aí você fica naquela, poxa, cirurgia, será? Mas eu tinha muita dor mesmo. E aí, então, eu me indicaram a reflexologia. A reflexo é legal, o reflexo é bacana, para isso, para aquilo, aquilo outro. Mas você não acreditou muito no início? Eu já tinha ouvido falar muito da reflexo, mas para as questões mais intestino preso, em alguma coisa assim. Nunca que você Até imaginou a parte física, joelho, não. Porque eu nunca estudei, nunca li a respeito, né? E aí, quando me indicaram, eu, curiosa, fui ler a respeito e achei uma profissional que me atendeu prontamente. E aí, assim como a gente faz com os clientes da gente, pergunta, o que te traz aqui? O que você espera dessa sessão? E aí ela me perguntou, eu falei, olha, eu vim hoje por questão do meu joelho. E aí a reflexoterapeuta falou para mim assim, olha, eu tenho vários casos de clientes que até não precisaram fazer cirurgias porque a gente conseguiu auxiliar. Nossa, que beleza. E aí eu comecei a fazer as sessões. E realmente, assim, claro, junto com fisioterapia, junto com um alongamento específico, um fortalecimento, a reflexo me ajudou muito. E aí, depois de um tempo, eu fui procurar uma segunda opinião e o médico falou,
cirurgia para quê? Seu joelho tá aí. E isso tem em torno aí de uns 4 anos, mais ou menos. Aí você se interessou. E aí eu me interessei. Foi fazer porque, os cursos. Exatamente. E aí foi onde eu fui realmente estudar e entender. Aham. Só que a minha primeira prática, meu primeiro curso terapêutico foi o Reiki. Né? Foi a terapia Reiki. Reiki, para quem não sabe, é aquela com as mãos, Isso, né? onde a gente trabalha o corpo, a energia. Isso, só com imposição das mãos. Tá. Né? E aí você E aí, pra outra. e nesse meio tempo, também veio a mesma professora, a minha mesma mestre, ela é professora também. E aí, nós conversando, eu falei, olha, eu também tenho interesse. Ela falou, então vamos fazer. E daí, eu fiz a formação da Reflexo. E aí, foi onde eu me apaixonei, porque é algo, assim, incrível você entender tudo, né? Todo o nosso corpo tá ali nos nossos pontos reflexos através dos pés. E é verdade que a gente tem mais de 70 pontos nos Mais pés. de 70. A gente até trouxe aqui, ela trouxe, né? A gente não, ela. Uns pezinhos, gente, de borracha, coisa mais linda. E tem alguns pontos, dá para vocês verem? Dá, né? Olha isso. É muita coisa. Muita Olha coisa. aqui. E quanto direito, quanto esquerdo, né? Isso. Direito e esquerdo. Me fala uma coisa, tem diferença os pontos aqui no direito e esquerdo? O pé direito, ele vai ser referente ao seu lado direito. E o pé esquerdo referente ao seu lado esquerdo. Então, quando a gente vai trabalhar a técnica, a gente estimula os 2 pés. No mesmo protocolo. Aham. Então, a gente estimula os mesmos pontos. Diferente ali que o pé esquerdo, ele traz o ponto do coração, que no lado direito não vai ter, né? Mas a gente estimula os 2 para o mesmo protocolo. Entendi. E quanto tempo demora uma sessão hoje? De 50 minutos a 1 hora, né? Tratando ali primeiro a anamnese, entender o que o cliente espera, né? Ver se não tem algumas contraindicações, né? Faz um check-up antes, Isso, né? a Alguns gente exames, isso, né? com certeza. A gente conversa com o cliente, vai conversando e eu vou primeiro ali massageando, fazendo algumas liberações, que isso não tem problema nenhum. E vou entendendo a necessidade do cliente. No caso, se eu hoje, vamos supor, mostrasse o meu pé para você, não falasse para você, eu tenho isso, tem dor aqui, dor ali, mas eu não falaria para você. Você consegue, só no toque, saber ou não? Não vou te apontar um diagnóstico. Não consegue. Né? Não vou apontar um diagnóstico. A gente consegue entender, às vezes, alguns pontos você vai sentir que ele está mais rígido. Alguns pontos você vai entender. Por exemplo, pontos de tensão. Esses pontinhos aqui no meio dos dedos aqui, é onde É aqui, ó. né? Melhor. Aqui nessa câmera. No meio desses dedos aqui é onde a gente trata o ponto de tensão, que é essa tensão que a gente tem muscular aqui, nos ombros. Então, muito possivelmente, às vezes, a hora que eu chego nesse ponto, sinto que está mais rígido. Né? Aqui nós tratamos intestino. Às vezes eu tô lá massageando, eu sinto que tá um pouco mais rígido. Como que é o seu intestino? Ele funciona bem? Ele tem um bom funcionamento? Você consegue dar uma pré ali. Isso, a gente não diagnostica, né, a situação para o cliente. E às vezes acontece também dele sentir naquele determinado ponto uma pressão um pouquinho maior, ele sente um pouco mais, e aí você consegue ir conversando e entendendo o que pode ser aquilo. E também levando tudo para a questão emocional também, que a gente vai identificando, vai conversando, vai entendendo o que às vezes aquele problema, aquela dor física está relacionado, está enraizado em alguma coisa emocional. Né? Então a gente entra daí também nessa parte da terapia. Hoje a gente anda conversando muito que muita gente está doente por parte emocional mesmo, né? Cris, hoje assim, infelizmente, né, eu falo, acho que nesse mundo louco que a gente está hoje em Muito dia, louco. né, até a gente comenta, ainda mais nós mulheres, né, a mulher, ela tem milhões de tarefas, milhões de negócios para resolver, muitas como vezes... você não faz uma Não, coisa não, só, exato. como eu também não faço uma coisa só. né? Hoje as mulheres estão carregadas Estão mesmo. carregadas. E assim, e o que eu sempre oriento, né? O olhar para você, entender as suas dores, porque a dor física, ela é uma resposta do nosso emocional. Ele é um pedido de socorro da nossa parte emocional. E, infelizmente, a gente faz o quê? Recorre a remédios, né? Porque acaba sendo mais fácil, mais rápido. Mas o remédio, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a sua dor. Mas e a causa daquela dor? Vai tomar um remédio, daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Então, entender a causa daquela dor, porque realmente a gente tem muitos relatos assim. Hoje em dia, se você perguntar para mim o que mais
sente dor? O que mais as pessoas procuram? Eu ia perguntar agora para você, quais são as queixas mais comuns que chega lá, a maioria tem? Quais são? Geralmente é ansiedade. Olha, eu sou muito ansioso, eu tô muito nervoso, eu tô muito isso. E aí começa a tratar as dores físicas. E aí você entende que tudo aquilo tá enraizado naquele momento que a pessoa realmente não parou. Às vezes é um pedido de socorro de dar um stop, né? E como que o nosso corpo, o nosso emocional, ele pede um stop? Mandando uma dor física aí, em algum lugar. O corpo reage a tudo isso, reage né? a tudo isso. De alguma forma, ele tem que parar, né? Eu falo assim, muito para os meus clientes lá em atendimento. Quando vem essas dores físicas que estão te incomodando tanto, é sinal de que o seu emocional, ele já te surrou por dentro. Ele já gritou de várias formas e chega uma hora que ele... você não vai parar, pera lá, pá. E ele te trava ali. Então, hoje, uma das maiores queixas é essa questão de dores físicas mesmo, dores musculares por conta dessa tensão emocional. Mas também, por exemplo, vem agora na época mais do frio, sinusite, essa parte respiratória, né? E hoje tá muito, né? Sinusite, questão do pulmão. Muito. Isso ajuda muito. Muito, Cris. Ajuda e muito. Claro que conversando, entendendo, nós vamos toda para a parte física da pessoa também. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela responsabiliza alguma técnica, alguma terapia por salvar ela de todo um outro, mas existe um todo por trás, né? Às vezes a pessoa, ela chega ali com problema de insônia, por exemplo. Ela não consegue dormir bem, ela tem um sono muito agitado, mas aí você tem que entender como tá as suas vitaminas. Está repondo suas vitaminas? Você consegue, o seu dia tá muito agitado, é muita responsabilidade. Sabe a pessoa que ela deita, mas a cabeça dela tá a mil? Então, precisa entender tudo isso e olhar para aquela questão que às vezes precisa dar uma pausa lá, né? E quando você mexe nos pés, dói ou não? Cris, não deve doer. Por que eu falo isso? Porque eu recebo muitas pessoas para atendimento, às vezes quando a pessoa vem para a primeira sessão, e é muito normal a pessoa falar assim, olha, eu só vim porque me disseram que é bom, que faz bem, que é legal, mas olha, eu tive uma experiência não muito interessante, que eu senti muita dor. Então, ou cócegas, alguma coisa assim. Tem pessoas também que têm cócegas, mas é o que eu falo, pessoal, eu tenho cócega. Eu falei, olha, não fica tranquila, porque o toque, ele é suave, porém ele é preciso. Ele é preciso. Entendi. Então, primeiro a gente trabalha, nós temos um instrumento, até esqueci de trazer, mas nós temos um instrumento onde primeiramente nós vamos apalpar com aquele instrumento. Então, alguns pontos é feito através daquele instrumento e depois é que a gente trabalha mais manual. Então, assim, não é uma coisa leve que a pessoa vai sentir cócegas, mas também não é uma coisa forte que a pessoa vai sentir dor. Ela vai sentir uma pressão em alguns pontos específicos, né? Muito provavelmente naquele ponto em que está relatando algo que está incomodando. Né? A Exatamente. Então, geralmente, quando ela tem uma dor já ali, é o ponto que geralmente ela vai sentir um pouco mais. Exatamente. Então, é mito essa questão que terapia é só massagem. Não é, exatamente. É diferente da massagem. Até porque a massagem, se você chegar hoje em casa, colocar o pé lá no colo do esposo, do filho de alguém, ele vai lá massagear o seu pé, vai fazer um carinho, né? Sim. Não que a massagem, tem massagens, né, tanto corporal, facial, né, que tem um estímulo e tem um resultado muito grande, mas a reflexo, ela não é uma massagem, ela é uma terapia onde a gente vai pegar nos pontos específicos para levar esse benefício para a questão emocional, fisiológica, física, né? Então, a gente vai trabalhar exatamente alguns pontos. Existem inúmeros protocolos da reflexologia, né? Então, dependendo da sua queixa, eu vou elaborar um protocolo para você. Então, em uma sessão, não vai resolver o meu caso. Olha, o é muito difícil isso acontecer. Mas você já tem alívio. Já tem alívio na primeira. Tem clientes que terminam a sessão, elas saem correndo para o banheiro, por exemplo. Porque nós trabalhamos bastante a parte da circulação sanguínea, da circulação linfática. Então, às vezes, a pessoa está ali com retenção de líquido e você consegue ir drenando isso. Então, tem cliente que, às vezes, a hora que eu vou para o segundo pé, fala, eu posso ir no banheiro antes? Porque já... Então, a gente vê que já tem um resultado, né? Pessoas que no outro dia, porque eu sempre mando uma mensagem para o cliente no outro dia, como que você passou, como que foi, depois da nossa sessão. Nossa, eu dormi muito bem essa noite, fazia tempo que eu não dormia assim.
Porque a gente trabalha também um relaxamento profundo, de fato. Então ela pode ter uma ânsia aí após, uma dor, um desconforto após, então? Pode, e se tiver é comum, né? Sim. E a minha orientação para o cliente qual é? Se tiver alguma coisa que te incomode muito, me acione, porque eu vou te orientar. E se puder, não se medicar, porque não é nada tão físico, é relacionado a isso que nós estimulamos. E muitas vezes até o que nós conversamos, que já foi na parte emocional da pessoa. Né? Então eu sempre oriento, não se medique. Se pudesse aguentar essa dorzinha de cabeça, aguentar essa dorzinha no estômago, não se medique, porque é uma questão mesmo, é um resultado que seu corpo está agindo. Olha aí. Gente, a gente vai para o intervalo e já voltamos com esse papo mais gostoso. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. Falei para vocês, voltando aqui, não é gostoso esse papo? Saber sobre os nossos pés, as dores aí. Olha, fiquem ligadinhos aí que tem mais perguntas aqui. Tem alguém específico que não pode fazer esse tipo de tratamento? Algumas contraindicações, né? Por isso que é importante essa conversa antes, né? Essa anamnese antes. Pessoas que têm diabetes, né? Então existem protocolos que não podem ser estimulados nela, né? Gestantes, o primeiro trimestre e o último. Só voltando, mesmo que ela tenha essa doença, ela pode fazer, mas só alguns pontos. Exatamente. A gente trabalha o quê? Geralmente daí mais um relaxamento. Né? Sim. A gente vai dali mais para uma questão de pontos de tensão, para um relaxamento mesmo, mas determinados pontos nós não podemos acionar. Né? A gestante também no primeiro trimestre e no último. Então a gente também, porque mexe muito nessa parte de circulação sanguínea, linfática, né? Libera endorfina, então pode mexer muito por isso tem que saber tudo, né? Fazer essa ficha mesmo. Exatamente. O cliente chega ali, o paciente, né? Saber tudo conversar sobre ele. muito, entender muito. Pessoas com problemas de varizes, cirurgias também, porque vai mexer a circulação também. Então você vai mandar ali como que faz se a pessoa tem essa comorbidade, né? Então existem alguns protocolos que a gente não pode trabalhar com algumas pessoas. Existe algum caso que chegou lá na sua clínica e você falou, meu Deus, esse caso vai ser muito difícil e você conseguiu resolver? Existe sim. Existem casos assim que eu falo que ficam marcados pra gente, né? Clientes oncológicos, né? Olha. E aí você entende assim que muitas vezes ela tá procurando ali, nem é algo físico, é algo mais para um emocional mesmo, sabe? É um carinho, é um acolher. Então por isso que eu falo que esse trabalho ele é tão significante porque ele traz para você assim, uma satisfação absurda e você conseguir entender exatamente o que a pessoa está procurando, né? É caso que uma pessoa às vezes de um problema oncológico, ela não vai querer a cura através da reflexo, mas ela vai querer um alívio. Ela vai querer um alívio ali dessa conversa que a gente tem e desse relaxamento, porque daí a pessoa que está oncológica, muitas vezes ela tem um problema de insônia, ela tem um problema no estômago, que dá muita reação do tratamento, né? E aí a gente consegue trazer esse alívio. E aí você ouvir da pessoa depois, nossa, como eu tô bem, como eu me senti bem, consegui me alimentar melhor, que delícia, né? É muito ouvir bom. isso, né? Muito bom. De uma pessoa ali que está necessitando realmente, né? E aí a gente cria um elo, assim, absurdo, né? Nossa, e outras coisas, assim, que você acha muito interessante, que o paciente chega lá, na primeira sessão, falou assim, olha, eu já tô curado, mas você sabe que não tá, tá? Mas aí você já fica feliz, porque em uma sessão a pessoa te dá esse resultado que você estava esperando. Deve ter muita gente dessa forma, né? Geralmente as pessoas que vão mais mesmo para conhecer. Né? A pessoa, por curiosidade, por curiosidade, né? por curiosidade. É isso, né? E aí você tem alguma coisa assim? Não tenho nada. Você fala, tem. Ninguém não tem nada, né? Alguma coisa tem, né? E você vai, aí eu trabalho sempre, eu gosto muito de trabalhar no primeiro atendimento um protocolo que a gente chama de esgotamento.
porque é onde eu consigo fazer como se fosse uma varredura em todos os órgãos. Porque o que acontece? Nos nossos pés, a gente tem todos os nossos pontos físicos, emocionais. Então, eu consigo trabalhar em todo nesse protocolo, né? E aí, a pessoa, ela ama. Tem clientes, inúmeros clientes, que dormem durante a sessão. Olha que né? interessante. Porque na minha sala eu coloco uma luz baixa, um som ambiente. Geralmente no início da sessão eu ofereço um chá para a pessoa ir realmente se desligando, se desconectando, né? Na minha poltrona tem um bolso, assim, eu falo, coloca o seu celular aí para realmente se desligar. Totalmente, se desligar, né? Totalmente. E ter esse momento. E aí, claro, a pessoa, você vai marcar uma nova sessão ou já sai dali, eu amei, eu quero isso, como que faz? Eu quero marcar para a semana que vem. Porque ela já se sente aquele benefício. E eu falo, às vezes, nem só o benefício do resultado físico mesmo, mas dela conseguir parar e ter aquele momento dela. Gostoso, né? E você tem uma dica para quem está em casa? Uma dica simples aí para ajudar a dar uma relaxada? Tenho, Cris. Olha, eu gosto muito de dizer, eu falo muito isso em atendimento. Se priorize. Seja sempre a sua maior prioridade, né? Colocar a sua mochila, eu dou muito esse exemplo dentro do atendimento. Falo assim, porque às vezes a gente se preocupa com o todo e esquece o principal todo que somos nós, que somos a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Então, assim, às vezes dá uma pausa naquilo tudo que te rodeia e que você quer resolver. Então, a minha dica sempre é assim, seja a sua maior prioridade. Olhe para você em primeira mão. Porque se você tem essa inspiração, essa vontade de ajudar tantas pessoas, você tem que estar bem. Você tem que estar bem consigo mesmo. Com o seu emocional, com o seu físico, a sua cabeça, com tudo, né? Mãe, esposa, empreendedora, que cuida ali de todo mundo e às vezes ela não tem tempo para parar. Uma hora para ela, um momento para ela. Né? Você até comentou que lá na clínica apareceu pessoas, né? Namorado pagando para namorado uma sessão, filha pagando para mãe, para ter esse conforto, esse momento. Esse conforto, exatamente. Nós temos lá uns vouchers de presente. Né? E tem sido assim um sucesso absurdo, porque até nós atendemos uma moça na semana retrasada e eu falei para ela, que bacana suas amigas terem te dado esse presente. E ela falou, olha, Joyce, faz muito tempo que a gente tem esse costume de se presentear, mas nada material. A gente dá, às vezes, uma viagem, todo mundo junto, uma paga da outra, uma massagem, um jantar, alguma coisa assim. E também o namorado que presenteou a namorada com todos os procedimentos do espaço. E aí eu disse para ela, assim, a hora que eu terminei o atendimento, falei, olha, olhe para você com o olhar que ele te olhou. Que gostoso, né? Porque ele pausou você, porque você não estava se pausando, né? Então, é muito gostoso, né? É muito Gente, gratificante. deve ser muito, é demais, né? E você também aqui, eu tenho umas perguntinhas, gente, que até perguntaram para mim, aí eu vou perguntar para você também. Eu queria que você dissesse também, para quem está em casa, quem tem receio de fazer esse tipo de tratamento, porque existe pessoas que falam, isso não vai dar nada. Sim. O que você poderia falar para essas pessoas, para poder te visitar, conhecer seu trabalho? Conheça, né? Eu acho que a gente não pode julgar nada que a gente não conhece, né? E também, assim, faça a experiência você. Porque, às vezes, o outro é igual um remédio, né? O remédio, ele faz efeito para você diferente do que faz para o outro. Sim. Né? Às vezes, a pessoa ela não teve uma experiência legal, e às vezes nem é porque o profissional não fez um serviço bem feito. Mas, às vezes, ela não estava preparada, não estava aberta para aquele momento, para aquela terapia. Então, se você tem curiosidade, você sabe que isso vai te trazer resultado, conheça, experimente. E aí, depois, só trate os benefícios. E vamos lá para uma dor crônica. Eu tenho uma dor crônica há mais de 30 anos nos meus dentes, então eu já acostumei com essa dor. E eu também tenho uma amiga, Jocélia, que esses dias ela ficou internada, do nada, dor de cabeça terrível, foi crônica, ficou 3 dias internada. Isso ajudaria a aliviar? Ajuda, então é o que eu sempre alivia falo. A dor, não isso, que vai sarar. Que vai resolver, não vai sarar o problema, né? Que assim, a reflexologia, ela não abandona, não exime nenhum medicamento,
né? Porém, ela junto com um tratamento medicamentoso, ela tem um resultado muito positivo. Por quê? Porque ali nos estímulos dos pés, a gente vai ativar essa questão da endorfina, da serotonina. Então, o que ela vai fazer? Ela vai estimular ali as glândulas do seu corpo a trabalhar de uma forma diferente e vai emanar esses benefícios. É como se a gente apertasse um botão certo para levar o benefício para o local certo. O que a reflexo é? Ela é a comunicação ali do nosso corpo com o nosso cérebro que ativa uma ordem. Né? Então, nossos pés é muito importante. Muito importante. Muito. É papo aqui para dias, para horas. Para te mostrar, assim, exatamente aonde que vai, estimular o ponto correto. E o mais bacana disso tudo é que a gente pode se auto-aplicar a reflexo, né? Então, existem pontos que a gente mesmo pode trazer esse alívio pra gente, para alguém que está dentro de casa, né? Tendo essa informação. Sim, gostoso, né? Tudo é bom isso. Demais. Eu vou lá fazer também esse. Eu vou te esperar. Vou fazer nos meus pés, porque eu quero ver essa sensação, Isso. como que é. Porque é o que você falou, a gente não pode julgar antes de conhecer. Exatamente. Então, a gente precisa conhecer. E, Joyce, você atende aonde? Hoje eu atendo no Espaço Labelle, que fica ali na René Camargo, esquina com a Gastão Vidigal. É um espaço lindo, enorme. Tem vários profissionais lá dentro, vários profissionais. E lá tem profissionais do quê? Qual área? Olha, nós temos amplos profissionais. Tem um cabeleireiro, salão. No salão tem o Lucas, que é o nosso cabeleireiro. Aí tem as meninas, as Brunas. A gente fala que são duas Brunas, que são as new designers, que são as manicures, que trabalham também com o spa dos pés, que também é maravilhoso. Daí tem a Yasmin, que é a nossa lash. Aí tem a Daíse, que é da parte de corporal, limpeza de pele. A Sabrina, que é também a parte toda de massagem. Temos a Anne, que faz o hair massage, que é do cabelo. Nossa, é muita coisa, que é muito né? bom. Aí tem a Sandra e a Viviane, que são as doutoras que trabalham com terapia capilar. Tem a Kaline, que é a psicóloga do espaço. Biomedicina ali tem também, que é a Sandra. Isso, a Sandra e a Viviane. Isso, e temos a proprietária também, isso, que também trabalha a nessa Daíse área. também nessa área. Então, o espaço, assim, ele tem inúmeros profissionais. Por isso que eu falo, o pessoal tem aderido a essa questão do presente, que ela ganha tudo ali. E a nossa rotina oferece tudo isso, né? E a nossa rotina tão corrida, às vezes você entra no lugar, você sai dali pronta, você sai dali renovada. Relaxada. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Que delícia. Em todos. Eu quero agradecer sua presença aqui. Agradeço. Te dar um presentinho da Texacat. Gratidão. E agradecer, assim, muito sobre esse assunto. Sim. Né? E eu vou lá. Tô te esperando. Quero conhecer, né, esse tratamento. E você que está precisando, gente, olha aí. A Joyce Porto está aí à disposição. Cris, e em nome da Labelle, eu quero dizer que os obrigada. Telespectadores que assistirem o nosso programa, que nos procurarem, vai ter um desconto especial nesse mês de julho. Gente. Só falar, assistimos o bate-papo com a Cris, que nós vamos dar um desconto especial em qualquer serviço do espaço. Olha que gostoso. Então, você que está assistindo aí, agora esse momento, procure elas, né? Que esse mês de julho aí, essa promoção aí de 20%. Agradecida. Eu que agradeço. E até mais. Até mais. Tchau, gente. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você.